Você já ouviu alguém dizer assim, cara, já falei para o meu filho aquilo 100 vezes e parece que eu nunca falei, porque ele não escuta, ele não ouve, ele continua fazendo aquilo errado ou do jeito dele, ou do jeito que eu acho errado. Eu já tentei de tudo, mas aquele cabeçudo, aquela cabeçudinha não me ouve. Ou pior, você já se pegou falando isso para alguém? Que você tenta se comunicar, que você tenta falar, que você tenta fazer, que você tenta isso, que você tenta aquilo, e o seu filho ou sua filha parece que nunca ouviu aquilo que você está dizendo. Então eu acho eu que eu tenho uma dica para te dar. Porque assim, eu também, quando me deparei nessa realidade com os meus filhos, cara, eu via que eu chamava a atenção do meu filho, eu falava para ele, filho, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. E quando eu chegava, ele não tinha feito nada. Ou a minha esposa tinha falado, ou eu tinha falado. E quando a gente observava, ele tinha feito ou nada, ou o contrário daquilo que a gente tinha falado. E uma coisa que muitas vezes eu pedi para Deus, como pai, como educador, era que eu soubesse acompanhar o crescimento deles. E de cara me veio uma situação onde eu me peguei assim. Quando ele vinha falar comigo e eu estava trabalhando, porque eu tinha um escritório dentro de casa, eu falava para ele, filho, agora não, agora não, agora eu não posso porque agora estou trabalhando. Ou quando eu estava vendo um programa meu, ou quando eu estava fazendo algo que era de maior prioridade, supostamente naquele momento, ou que eu priorizei aquilo, eu sempre dizia para ele não, ou para minha esposa até, independente de quem fosse. E aí eu observei que muitas vezes quando a gente ia conversar com ele estava fazendo uma atividade que era ou prazerosa para ele ou de necessidade daquilo que ele estava fazendo. E quando a gente chamava ele para conversar ou quando a gente habitualmente falava as coisas que a gente queria, ele estava nesses momentos. Ou assistindo televisão, o desenho que ele gostava, ou jogando um videogame, ou jogando um outro joguinho, ou às vezes fazendo a tarefa dele da escola. E eu observei que ele falava assim, tanto o Gabriel quanto a Beatriz, eles falavam assim para mim, aham, 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 tá bom. É só isso, papai? É, só isso, filho, tá bom. E aí ele voltava correndo para assistir o desenho, ou seja, ele não prestou atenção em absolutamente nada do que eu falei para ele. A mesma coisa acontece conosco. Quando eu estava fazendo determinada coisa, minha esposa falava, não, mas é urgente. Eu olhava para ela assim, pode falar. Ela falava, mas a minha cabeça não estava vindo assim, blá, 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 blá. Porque eu estava querendo voltar o mais rápido possível para minha atividade, que eu precisava terminar aquilo. E aí eu observei que os nossos filhos são iguais, cara. Não é diferente, são seres humaninhos, sarumaninhos, iguais a nós. E aí o que que eu fiz? Eu comecei a criar situações para quando eu queria conversar com eles, atividades para nós fazermos juntos. Aí o foco dele estava na nossa atividade e dentro dessa atividade a gente ia colocando alguns pontos que a gente queria ensinar, que a gente queria educar, que a gente queria fazer. E cara, por incrível que parível, isso foi a coisa mais assertiva que eu fiz, porque a partir daí eu comecei a ver que os resultados começaram a fluir, começaram a entender o que nós estávamos falando, começamos a criar novos vínculos, porque a gente começou a fazer mais atividades juntos, né? Querendo expressar aquilo que a gente precisava pôr como ensinamento, não que tenha que ser dessa forma sempre. Tem um momento que nem você nem ele está fazendo atividade e vocês podem conversar. Mas o que eu observei é que quando, por exemplo, eu ia lavar o carro e chamava o Gabriel para lavar junto comigo, aquela bagunça de jogar espuma, de jogar água um no outro, naquela brincadeira que vai criando um laço muito forte entre pai e filho, eu ia trocando ideia com ele, como é que foi na escola, como é que foi isso, como é que foi aquilo, o que que aconteceu, ou eu direcionava ele para algumas coisas que eu queria, que eu achava interessante naquele momento estar direcionando. E isso fez com que nós criássemos laços onde nós pudéssemos conversar cada vez mais, né? E a minha esposa a mesma coisa, tanto com o Gabriel quanto com a nossa filha, com a Beatriz, e eu a mesma coisa. E eu observei que todas as vezes que eu quis impor a minha autoridade de pai, dizendo, porque o adulto tem essa infantilidade suposta de dizer que quem sabe é ele, né? Eu comecei, e todas as vezes que eu fiz isso, eu só afastei meus filhos.
Eu nunca os trouxe para perto de mim. E todas as vezes que eu mais me calei e observei o comportamento e extraí deles aquilo que realmente era necessário extrair para que eu os compreendesse e para que nós chegássemos num senso comum, eu sempre os trouxe para perto. Então essa é a dicasinha aí, cara. Se o seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, sei lá o que, não tá dando ouvido para aquilo que você quer falar, para o teu recado, para aquilo que você quer comunicar, que a gente sabe que sempre no desejo do nosso coração, aquilo que a gente quer fazer, ou quer falar, ou quer agir, é sempre pro bem da família, né? Então assim, começa a tentar criar atividades ou laços ou situações aonde vocês possam interagir juntos, que seja um almoço, que seja um programa de televisão, que seja um filme, que um vai lá e faz a pipoca, o outro vai lá e cuida do refrigerante ou da água ou do suco, sei lá o que, mas façam mais atividades juntos, aonde existe a facilidade de você começar a expressar aquilo que você sente ou aquilo que você quer, ou em termos de direcionamento, ou até como que foi o seu dia, como é que não foi, ou situações de novidades que aconteceram na sua vida que você queria a opinião deles. Beleza? Deu muito certo para mim, cara. Deu tão certo que assim, até hoje, eu tenho essa facilidade com os meus filhos da gente conversar. Às vezes é mais duro, às vezes é mais tranquilo, às vezes um não quer, às vezes o outro não quer, mas a gente sempre rompeu as barreiras, independente da situação, e sempre trocou, sempre pôde trocar tanto atividades quanto diálogos sérios ou não tão sérios assim, e a gente foi criando laços cada vez mais fortes na nossa família. Se isso faz sentido para você, passa para mais pessoas, dê um like aí, curte a página, curte o nosso canal. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no TikTok. Que você puder aí ajudar para que esses recados cheguem para mais pessoas, faz muita diferença para a gente e eu fico muito grato. Se esse vídeo chegar em uma única pessoa e essa pessoa conseguir um resultado semelhante a esse que eu estou dizendo, que a gente conseguiu na nossa casa, vamos dizer assim, eu já fico muito feliz de verdade, agradecido a quem a quem passou esse vídeo para frente. Tá bom? Se curtiu, dá um like. Se não curtiu, dá um like do mesmo jeito e manda aquele negócio que eu sempre falo. Se tu gostou, manda para 10 pessoas, para eles gostarem, curtirem e tal coisa. Se tu não gostou, manda para 100, para ser castigo dos outros. Beleza? Abraço, fique com Deus, galera.